Algumas vezes, quando a pista não é longa o suficiente e a aeronave está muito pesada, pequenos motores de foguete podem ser acoplados à aeronave para darem uma força extra e ajudarem a aeronave a alçar voo, no que é conhecido como Rocket Assisted Takeoff, ou decolagem assistida por foguete. Para fazer isso, pequenos motores de foguete, movidos a combustível sólido, são presos à parte traseira e externa da aeronave e são ativadas pelo piloto durante a decolagem, quando a aeronave está bem próxima de sair do chão. Esses motores então funcionam por cerca de 10 segundos e podem fornecer cada um 453 kg forças de empuxo. Nessa aeronave foi usada uma configuração de 8 motores. Assim que seu trabalho estiver concluído, eles são ejetados e a aeronave segue seu voo. Mas lá por volta da década de 50, havia uma abordagem bem mais ousada. Alguém chegou à conclusão de que colocar um motor de foguete preso à traseira de um caça, cujo esse caça estaria em cima de uma rampa, seria uma boa ideia. De seguida, o caça seria lançado diretamente para o ar, dispensando a necessidade de uma longa pista de pouso. De facto, no momento em que o motor do foguete era ejetado, o caça já estava a mais de 281 km/h, velocidade mais que suficiente para o caça seguir seu voo. Porém, cerca de 20 segundos depois, o caça cai e é completamente perdido. De facto, acabamos de testemunhar uma das primeiras tentativas bem-sucedidas do que é conhecido como Zero Length. E sim, não havia nenhum piloto a bordo. O ZEL, ou Zero Length Launch, foi uma série de experimentos conduzidos pelos americanos, soviéticos e alemães durante o início da Guerra Fria. Nessa época, havia um temor geral de uma possível e inevitável aniquilação mútua por um ataque nuclear ou mesmo por armas convencionais. Nesse eventual cenário, os americanos temiam que suas pistas de pouso em bases aéreas poderiam ser completamente destruídas com apenas um ataque dos soviéticos, deixando centenas de caças e bombardeiros parados e impossibilitando uma retaliação por parte dos americanos. E uma das formas encontradas para resolver esse problema foi com a criação do Zero Length Launch. Nessa manobra, um caça F-84G Thunderjet é preso a uma plataforma que contém uma rampa inclinada para cima a 20 graus. Momentos antes do lançamento, o piloto eleva a potência do motor do caça para 100% e aguarda a ignição do motor de foguete preso na traseira. E numa manhã de janeiro de 1955, a Força Aérea Americana lançou com sucesso o primeiro caça tripulado de uma plataforma estacionária diretamente para um voo, marcando assim o primeiro Main ZEL Launch da história. Uma das grandes vantagens do programa ZEL é que podia-se usar qualquer avião convencional e o fazer decolar com a ajuda de um motor de foguete. E para o mundo militar era ainda mais vantajoso, uma vez que o ZEL provou que alguns caças poderão decolar com 2 tanques de combustível extra e ainda uma bomba nuclear presa na barriga, e de forma muito rápida iniciar um ataque nuclear de retaliação. Além disso, o ZEL permitia que caças prontos para um ataque ou para defender um alvo importante ficassem muito bem escondidos no meio do mato, dentro de pequenos túneis ou debaixo de camuflagens, mesmo que não houvesse uma pista de pouso nos arredores. Mas as origens do ZEL podem ser traçadas para 6 anos antes, em 1949, quando a Força Aérea Americana conduziu uma série de lançamentos com esse veículo que muito se parece com um avião, mas na verdade trata-se de um míssil de cruzeiro designado MGM-1 Matador. O primeiro míssil terra-terra operacional, que era lançado também usando um motor de foguete. De facto, muita coisa aprendida com esse míssil e seus sucessores foram adaptados e usados para o programa ZEL. Por exemplo, foram usados os mesmos motores de foguete do MGM-1 Matador durante os testes iniciais com o F-84G Thunderjet. O componente mais importante de um Zero Length Launch é um motor de foguete que deve ser extremamente potente para propulsionar o caça de uma posição completamente estacionária diretamente para um voo. E isso é geralmente feito em cerca de 2 a 4 segundos, com o motor debitando cerca de 24.947 kg força de empuxo ou 240 kN. E embora 4 segundos seja um tempo extremamente curto para levar uma aeronave do zero para mais de 280 km/h, a força G máxima sentida pelos pilotos não excedia muito os 4 Gs, ou seja, uma força similar à força sentida durante uma decolagem de um porta-aviões. Mas o ponto crítico dessa manobra é o correto posicionamento do motor de foguete. Perceba que o motor não está preso exatamente por baixo da barriga do avião e nem está totalmente na traseira do avião. Isso porque a força produzida pelo motor deve estar perfeitamente alinhada com o centro de gravidade do avião. Caso contrário, o avião pode sofrer sérias tendências de elevar ou abaixar o nariz, ou ainda tender a inclinar as asas fortemente para uma das direções, ocasionando a queda do avião.
uma vez que durante os primeiros segundos de aceleração, o piloto não possui absolutamente nenhum controle sobre a direção do avião, porque as asas ainda possuem um baixo fluxo de ar sobre elas. Então, o piloto fica completamente à mercê do correto alinhamento e posicionamento do motor de foguete preso ao seu avião. Durante os testes iniciais, para melhor se compreender o comportamento dinâmico do avião sobre essas condições, foram usados mock-ups que possuíam o mesmo peso e o mesmo centro de gravidade que os caças, para tornar os testes mais simples e agilizados, e claro, para não destruir completamente um caça em caso de falhas no lançamento. Quanto a possíveis falhas no motor de foguete, bom, saiba que em geral, motores de foguete possuem uma excelente reputação ao longo de toda a sua história, por serem altamente confiáveis e com muitos poucos problemas no seu funcionamento, uma vez que o seu funcionamento se baseia essencialmente na queima de dois componentes no seu interior. O único porém desses motores é que uma vez ligados, não podem mais ser desligados, até que o seu combustível queime completamente. Mas lançar os aviões era apenas uma parte do problema. Ainda assim, eles tinham de pousar de alguma forma, e uma vez que não havia uma pista de pouso disponível, um novo programa para tentar pousá-los foi iniciado. O Zero Length Launch Mat Landing, ou ZLMAL, foi o nome dado ao programa responsável por tentar pousar aviões, recorrendo a um longo cabo estendido na pista e um guincho na traseira do avião, algo muito parecido com os pousos em porta-aviões nos dias de hoje. Porém, nas duas tentativas realizadas com pilotos a bordo, ambos sofreram lesões nas costas ou pescoço, razão pela qual o programa foi encerrado. Isso em 1954, tendo durado apenas um ano. No final, o programa ZEL foi abandonado, tanto pelos americanos, tanto pelos soviéticos, assim como pelos alemães. Isso porque, embora o programa fosse bastante atrativo e útil em um cenário de guerra, ainda assim, se não houvesse uma pista de pouso nos arredores, o piloto seria forçado a ejetar do avião por falta de combustível, mandando pelos ares um avião de milhões de dólares. Além disso, era necessário haver um certo pessoal em solo para dar suporte ao lançamento e ainda havia a possibilidade de uma falha durante o lançamento que poderia matar o piloto, o pessoal em solo e ainda destruir o avião. Foi por esses motivos todos, entre vários outros, que o programa ZEL foi encerrado.